Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Giovana, sou monitora do observatório, tá? E hoje, para encerrar essa nossa semana marciana à distância, aí, um pouco mais curta do que das outras vezes, eu vou falar um pouquinho sobre o planeta Marte, né, no geral. O que a gente conhece dele, o que a gente sabe, o que a gente espera encontrar lá. Então, alguns aspectos gerais aí do que a gente conhece do nosso vizinho, tá bom? Bom, alguns dados básicos, então, né, para início. A primeira informação relevante é que ele é o quarto planeta do sistema solar, tá? Ele fica depois da Terra, certo? A Terra é o terceiro planeta. Marte vem logo depois, se a gente seguir a ordem a partir do Sol, né? Então, a gente tem Mercúrio, Vênus, a Terra e depois Marte. Ele é o segundo menor dos planetas, tá? O menor planeta é Mercúrio, mais próximo ao Sol, e Marte aparece como o segundo menor planeta, tá? É um planeta rochoso, o que significa que a gente consegue pisar na superfície dele. Ele tem uma superfície onde a gente consegue caminhar nela. Possui duas luas, dois satélites naturais, chamam Phobos e Deimos, tá? Os nomes aí, assim como o do planeta em si, ele é em homenagem aí à mitologia romana, greco-romana, né? Marte é o deus da guerra, Phobos e Deimos na mitologia, nas histórias mais contadas, são os filhos de Marte, né? Embora ele possua duas luas, são bem menores do que a nossa, tá? A maior delas, que é Phobos, tem apenas 22 quilômetros de diâmetro. Estima-se que eles foram asteroides capturados por Marte, tá? Por isso também essa forma irregular, não são esféricos totalmente. Um dia em Marte é bem parecido com o nosso, ele dura 24 horas e 40 minutos, tá? É bem parecido aí o período de rotação do planeta. E a translação, né, um ano em Marte equivale a 687 dias terrestres, tá? Então, se a gente for contar os dias como se fossem aqui na Terra, Marte, o ano dele, tem 687 dias, tá? Bom, quanto ao seu tamanho, ele é menor que a Terra, né? E ele é aproximadamente metade, a gente pode dizer que ele é aproximadamente metade do tamanho do planeta Terra. Enquanto a Terra tem ali seus 12.800 quilômetros de diâmetro, Marte fica ali na casa dos 6.800, pouco ali maior do que a nossa Lua também. A distância ao Sol, existe uma unidade na astronomia que chama uma unidade astronômica, tá? Essa é o nome que a gente dá à distância Terra-Sol, que é de 150 milhões de quilômetros. Marte está a uma unidade astronômica e meia, que é aproximadamente aí 229 milhões de quilômetros. Essa é a distância até o Sol. A temperatura média ali de Marte, né, está na casa dos menos 63 graus Celsius. Ele é bem mais frio do que o nosso planeta, né? A temperatura média do nosso planeta na casa dos 14 graus. Só que a temperatura em Marte ela pode variar bastante, pode ter uma amplitude bem grande. Já foram registradas temperaturas próximas aos 30 graus no verão marciano, mas também existem temperaturas já registradas de menos 140 graus. Bom, quanto à gravidade, por Marte ser menor do que a gente, ele tem uma gravidade menor também, cerca de 62,5% menor do que a da Terra. O que isso quer dizer? Basicamente que se a gente pulasse em Marte, nosso salto seria mais alto, tá? Bom, e então, para a gente entender, né, o porquê dessa fixação aí no nosso vizinho vermelho, a gente precisa passar por etapas, né? Como foi Marte no passado, o que ele tem hoje e o que a gente espera no futuro.
Então, esse daqui, embora pareça a Terra, é uma visão artística, né, um conceito feito de como Marte seria no passado, tá? Aqui um vídeo para ilustrar isso, esse vídeo é da NASA, tá bom? Então, há 4 bilhões de anos, mais ou menos, quando o planeta tinha acabado de se formar, Marte tinha essa visão aqui. Rios, lagos, um céu coberto por nuvens, uma atmosfera muito mais grossa. Não dá para a gente falar se tinha vegetação ou vida aqui, mas água, a gente tem, existem fortes indícios, né, de que sim, existia uma grande quantidade de água na superfície de Marte, que ele era aí coberto por um grande oceano, rios e lagos, assim como a Terra é hoje, tá? No passado, né, a gente pode dizer que a Terra era um lugar bem inóspito e Marte era um lugar mais amigável aí para a vida, né? Pelo menos a vida como a gente conhece hoje. Então, esse vídeo aqui mostra como a gente acredita, né, que Marte poderia ser no passado, né? Um planeta com água, um planeta úmido aí, tá? Mais quente do que é hoje também. As temperaturas médias do planeta naquela época eram um pouco mais quentes, tá? Bom, para a gente entender um pouquinho do porquê que Marte tinha tanta água assim e para onde ela foi, o que aconteceu com ele, a gente precisa falar sobre o campo magnético. O que é o campo magnético? É um escudo, tá? A Terra possui um campo magnético e, resumidamente aí, né, simplificando, é um escudo que protege o nosso planeta das partículas carregadas que o Sol manda para o sistema solar, tá? O Sol a todo momento está ejetando essas partículas na forma de ventos solares. E conforme elas chegam aqui no nosso planeta, por conta do nosso campo magnético, ele desvia essas partículas, não deixa que elas cheguem diretamente ao nosso planeta. Existe um caminho pela qual algumas dessas partículas conseguem sim penetrar nesse campo magnético. E esse caminho leva aos polos do nosso planeta. E é por causa disso que acontece o fenômeno das auroras boreais. Boreais e austrais, tá? Bom, Marte, no passado, também tinha um campo magnético, também tinha um escudo que o protegia dessas partículas do Sol. Só que com o tempo ele foi perdendo esse escudo. Então, conforme essas partículas chegavam, elas iam eliminando a atmosfera que tinha no planeta e, consequentemente, também a água, tá? A perda do campo magnético de Marte fez com que toda aquela água que provavelmente existiu por lá fosse sendo levada aí pelos ventos solares, fosse sumindo do planeta. Indícios, né, que essa água existiu no planeta em algum momento, a gente pode comparar, por exemplo, com leitos de rio seco aqui no planeta Terra, tá? Essa imagem aqui é uma imagem de Marte, tá? Tirada pelo rover Curiosity, que está lá na superfície do planeta. É uma vista de uma formação que é dado o nome, né, de Kimberley. As rochas aqui a gente tem uma montanha, e o modo como as rochas estão distribuídas aqui se assemelha muito com regiões do planeta Terra onde existia um rio, existia uma passagem de água e não tem mais. Essa foto aqui, por exemplo, é de um rio seco no deserto de Negev, em Israel, tá? São muitas formações desse tipo aqui que tem em Marte, que levam a gente a acreditar que ali, para as rochas estarem daquele jeito, ali em algum momento do passado, passou água, passou um rio, tá? Bom, e hoje, né? É praticamente um consenso que no passado
Marte foi um lugar mais quente e mais úmido do que ele é hoje, mas hoje ele é bem diferente do que ele foi no passado, tá? Essa imagem aqui é de uma região onde o rover Curiosity também estava pesquisando, tá? A foto é de 2015, e dá para ver que parece um grande deserto, tá? Se a gente fosse resumir Marte hoje em uma palavra, seria realmente um grande deserto, tá? Essa daqui é outra foto de outra região em Marte, essa um pouquinho mais antiga, junho de 2004, tirada por uma outra sonda que está lá em Marte, o Spirit, tá? Essa denotação aqui, no Sol 135, a gente conta, né, os dias marcianos como sóis, né? Então, os robôs, as sondas que estão lá em Marte, é denotado como sóis. A cada dia marciano que passa, a gente diz que a sonda estava lá a um sol. Então, no caso aqui, essa foto foi tirada pelo rover Spirit quando já fazia 135 dias marcianos que ela estava lá. Essa imagem aqui é colorida artificialmente. Essa é a imagem original, vamos dizer assim, tá? Com cores originais. Se um humano pousasse em Marte, no local onde foi tirada essa foto, ele veria com esses tons aqui, tá? Bom, hoje, Marte, a gente pode dizer que é um lugar frio, seco e árido, características mesmo de um deserto. Ele ainda tem uma fina camada de atmosfera, composta praticamente de dióxido de carbono, tá? Mas, embora o dióxido de carbono seja um gás que a gente chama aqui na Terra, né, de efeito estufa, ele é responsável por esquentar o planeta. Em Marte, ele não consegue manter o planeta tão quente por ser muito fina essa atmosfera, tá? Vênus, por exemplo, também tem uma atmosfera composta principalmente de gás carbônico. Só que por causa da espessura dessa atmosfera, Vênus esquenta muito mais do que Marte. Além da proximidade com o Sol também, que a gente precisa levar em consideração. Existem algumas atividades, né, geológicas em Marte hoje que moldam, né, a superfície do planeta, que modificam ali de tempos em tempos a superfície. Crateras de impacto são geradas no planeta, tá? Como a atmosfera é muito fina, ela não protege muito bem contra possíveis corpos do espaço que venham a cair em Marte, tá? Então, é muito mais fácil um meteoroide, por exemplo, atingir o solo do planeta lá em Marte do que aqui na Terra. Então, ele possui algumas crateras de impacto, transporte de sedimentos, tá? Marte tem muitas dunas, e assim como aqui na Terra, essas dunas também se movimentam ali por conta do vento, tá? Vento em Marte que consegue levantar aí, né, poeira muito mais do que aqui no nosso planeta. Em Marte, dependendo da época, ele tem muitas tempestades de areia. Elas chegam a cobrir toda a superfície do planeta e dificultando até a visualização dele aqui da Terra. Essa foto aqui é do Spirit também, tirada em 2005. Essas formações aqui são redemoinhos, tá? Redemoinhos de poeira que são registrados aí até frequentemente lá em Marte hoje. Aqui é uma foto, na verdade, uma composição de fotos, tá? Feita pelo InSight da NASA, um pouco mais recente também, né? Maio de 2019, mostrando o movimento das nuvens no pôr do sol, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é as nuvens em Marte se movimentando aí próximo ao pôr do sol, né? Bom, uma das coisas que torna o Marte aí interessante, né, do ponto de vista para a gente, é que ele tem uma inclinação, uma obliquidade, né,
bem parecida com a da Terra. A Terra gira em torno do Sol, inclinada a mais ou menos 23 graus e meio, e Marte orbita também o Sol com uma inclinação de 25 graus. E é essa inclinação aqui, que no caso aqui da Terra e de Marte também, é responsável pelas estações do ano, tá? Nosso planeta possui 4 estações por conta dessa inclinação aqui, de girar inclinado assim em torno do Sol. E Marte também possui as 4 estações, como a gente conhece, né? Verão, primavera, outono e inverno. Só que elas não são bem distribuídas como aqui no nosso planeta. A duração de cada estação em Marte vai depender muito do hemisfério em que você está. Então, por exemplo, para o hemisfério norte, a primavera lá chega a durar até 7 meses, tá? Então, a duração dessas estações em Marte muda, ela não é certinha como aqui na Terra, que é aproximadamente aí 3 meses para cada uma, né? Em Marte é um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, ele possui estações do ano, um ciclo, né, de estações, assim como o nosso planeta. Aqui algumas missões, né? Marte é o planeta, né, que mais recebeu missões, mais recebeu visitas da Terra, vamos dizer assim. O interesse em Marte é bem grande já há bastante tempo. Existem agora já se completou 6 décadas de exploração de Marte, né? Então, aqui são algumas sondas, né, que já visitaram o planeta. A Curiosity, que é uma das mais famosas aí, que mais se ouve falar, né? É o maior rover já enviado para Marte e o mais moderno também, tá? Ele possui um laboratório para fazer análises. A principal busca, né, de todos os rovers que são enviados para Marte é realmente entender o planeta, entender como que do que é composto as rochas no planeta. Alguns deles foi responsável por provar para a gente que a composição das rochas leva a acreditar que no passado lá foi um lugar mais úmido, então leva-se a acreditar que existiu água, tá? E muitos também têm aí a função de buscar vida, né? Informações se algum dia existiu vida em Marte ou se ele abriga ainda alguma forma de vida. E é importante frisar que, assim, sempre quando a gente fala em buscar vida em Marte, a gente não está procurando aqueles homenzinhos verdes, né? Como a gente está acostumado a ver nos filmes. A gente procura a vida microbiana, tá? Bactérias, micróbios, pequenas formas de vida, tá? É isso que esses robôs, né, essas sondas procuram em Marte, tá? Aqui, o Opportunity e o Spirit foram 2 rovers que ficaram bastante tempo na superfície de Marte também, trabalhando lá, né? E eles eram, a gente pode dizer que geólogos, tá? Eles eram responsáveis em catalogar os tipos de rocha, solo que tinham no planeta. O Curiosity ainda está em operação, tá bom? Ele até hoje envia fotos e faz análises da superfície de Marte. Já está durando mais do que o início que se esperava para a missão. O Opportunity também durou por muito tempo e fez pesquisa mais tempo do que a missão inicial esperava. O problema é que ele funciona com painel solar. E há 2 anos atrás, na última aproximação de Marte, teve uma tempestade de areia muito forte no planeta, tampou toda a sua superfície, e quando essa areia voltou para o solo, né, caiu, tampou os painéis solares do rover, então ele não conseguiu se recarregar, ele acabou desligando, acabou sendo encerrada aí a missão,
por falta de bateria, realmente. A Curiosity já funciona à base de um pequeno reator, então ela não teve problemas durante a falta de sol. Bom, alguns outros aqui, Vikings, Mariner, as missões, né, Vikings e Mariner, são as mais antigas, tá? As primeiras aí a conseguirem tanto mapear a superfície de Marte, quanto pousar no planeta e enviar uma foto da superfície de Marte para a Terra. E esses daqui são os futuros habitantes de Marte, tá? O Perseverance, ou Perseverança, né? Foi lançado esse ano para Marte, tá com previsão de chegada lá para fevereiro. Ele é parecido, bem parecido com o Curiosity, mas leva alguns experimentos novos. Este daqui está programado para buscar amostras lá de Marte. Embora esses rovers consigam fazer análises bem precisas do solo marciano e mandar para a gente muitos detalhes, nada como fazer uma análise nos laboratórios que nós temos aqui na Terra. Não tem como colocar um grande laboratório no espaço, por exemplo, de um carro, que é o tamanho desses rovers aqui, tá? E essa missão aqui pretende ir lá em Marte buscar amostras, né, buscar pedacinhos do solo marciano e trazer para a Terra para que possam ser analisados aqui. E esse é uma missão aí da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Russa, que pretendem mandar aí o primeiro rover deles para a superfície de Marte. Bom, e o futuro, né? Por que a gente tem esse interesse tão grande em Marte? Por que a gente se fala muito no planeta, se manda muita coisa para lá? É o planeta que mais recebeu pesquisas, né, sondas para pesquisa aqui no Sistema Solar. Por que desse interesse tão grande? Bom, o interesse é realmente numa colonização, tá? Marte é um planeta onde é o planeta do Sistema Solar mais favorável à vida depois da Terra, tá? Se a gente for analisar os planetas, Mercúrio é muito próximo ao Sol, então é muito quente, não dá para, seria inviável colonizar Mercúrio. Vênus também, embora seja um pouquinho mais afastado do Sol, é o planeta mais quente do Sistema Solar, com temperatura na casa dos 500 graus. Quente demais também. Marte é frio, mas é mais fácil a gente esquentar um planeta, esquentar ou se esquentar nós mesmos, né? Do que esfriar. Então, é um lugar onde tem um potencial para colonização aí futura, né? Muito grande. Mas existem alguns desafios, né? O primeiro deles é a viagem, tá? Marte está a uma distância aí média da Terra de 55 milhões de quilômetros, tá? E essa viagem duraria mais ou menos 6 meses nos nossos moldes de hoje, tá? Na velocidade que a gente consegue viajar hoje. Ficar 6 meses dentro de uma nave é algo um pouco complicado. Você precisa de uma nave muito grande e de muito suprimento. Além do fato de que você consegue fazer essa viagem num período que a gente chama de janela de lançamento, que acontece a cada 2 anos, quando Marte e a Terra acabam ficando um pouco mais próximos. Se eles estão mais próximos, a gente gasta menos combustível e menos tempo também para chegar lá. Então, isso significa que uma nave que partiu da Terra para Marte, ela teria que chegar lá e ficar no planeta 2 anos para depois poder receber algum suplemento ou poder voltar para a Terra, tá? E isso é complicado. A quantidade de alimento, de água, de oxigênio que se precisa para manter um ser humano durante 2 anos é
muito grande, tá? Então, o desafio o primeiro desafio, né, é a viagem. Como chegar lá com tanta coisa que a gente precisa levar e tanto tempo que a gente teria que ficar lá. Outra coisa é oxigênio. Na atmosfera do planeta, praticamente não tem oxigênio, tá? Então, isso quer dizer que a gente não conseguiria respirar na superfície de Marte. A gente precisaria de suporte de oxigênio 24 horas por dia, tá? Então, a quantidade também de oxigênio que teria que levar é imensa. Ou, pelo menos, um jeito de produzir oxigênio a partir da atmosfera de Marte, algo que não é muito fácil aí de se fazer. O terceiro desafio é a alimentação. Marte é um deserto. Não existem plantas, não existe até agora, né? A gente não foi comprovado nem a existência de vida lá. Então, como se alimentar em Marte, né? Como produzir esse alimento? É inviável levar alimento suficiente para 2 anos. Teríamos que dar um jeito de produzir esse alimento lá em Marte. E aí é algo um pouco complicado de se fazer. Existem experimentos, né, de plantas que nasceriam, né? Quais tipos de plantas que a gente poderia plantar no solo marciano e obter um resultado satisfatório, né? Uma das alternativas também são esses modelos de câmeras, né, ou de hortas. Então, os astronautas teriam que chegar em Marte e construir essas instalações aqui com terra trazida da Terra, né, adubo aqui, uma base para plantar, trazida do nosso planeta. E isso, claro que precisaria ser muito suficiente, durar muito tempo para poder alimentar o pessoal lá. Outro desafio é a água, tá? A gente precisa e depende muito da água para viver. E Marte, embora tenha resquícios de água subterrânea e água congelada nos polos, nós não sabemos como essa água é. Se é água potável, se ela a gente pode bebê-la ou não. Se ela não for potável, será que tem como a gente tornar ela potável? Mas mesmo assim, mesmo se a gente chegar lá e descobrir que essa água é potável, descobrir que a gente pode usar, a quantidade de água que tem lá é muito pequena. A gente precisaria dar um jeito de reaproveitar ao máximo essa água e também produzir mais, ter mais água. O tanto de água que Marte tem hoje não é autossuficiente para manter uma colônia de seres humanos lá, dado o tanto de água que a gente usa. Não só para a gente, como para as plantas também. Então, a questão alimento e água, uma depende muito da outra, o que torna essa colonização aí, ou essa viagem, algo bem complexo, pelo menos por enquanto, né? A gente ainda não tem tecnologia que torne esse processo aqui simples. Outro desafio é abrigo, aonde morar em Marte, né? Por conta da atmosfera de Marte ser muito fina, ela não protege da radiação solar. Então, toda a radiação do Sol que entra, que chega no planeta, acaba por atingir aí a sua superfície. Nós não teríamos condições de ficar o dia inteiro expostos a essa radiação. A gente precisaria dar um jeito de bloquear essa radiação aí. O nosso corpo não responde muito bem a doses altas de radiação, né? O corpo dos seres vivos no geral. Então, construir abrigos que bloqueiem essa radiação também é um desafio aí, tá? Uma alternativa é construir no subterrâneo,
tá? Embaixo da camada de terra e colocar uma camada de terra em cima do que seriam as casas desses colonizadores, né? A terra acaba filtrando um pouco mais essa radiação. Painéis solares seriam necessários aí para produção de energia. Todos esses processos, né, produção de água, produção de alimento, tudo isso demanda muita energia. É só a gente parar para pensar um pouquinho, quando acaba a força aqui na Terra mesmo, o desespero que a gente fica. Em Marte, a dependência dessa energia seria até maior do que a dependência que a gente tem aqui hoje. É com ela que a gente conseguiria se comunicar com a Terra, produzir água, produzir oxigênio. Então, a gente seria muito dependente da energia. E os painéis solares é uma grande alternativa aí, né? Precisariam ter também grandes usinas solares lá, né? Grandes espaços com painéis solares para suprir toda essa energia. E tudo isso é muito material que a gente precisa levar até a superfície do planeta, para deixar ele um pouco mais amigável para a gente morar, tá? Para que possa se estabelecer na superfície dele, tá? Bom, uma outra alternativa seria algo bem futurístico, mas é algo falado, é algo se pensado, que é o conceito de terraformação, tá? O conceito de terraformação é tentar fazer com que Marte vire algo parecido com o nosso planeta Terra. Então, instalar na sua superfície dispositivos que consigam modificar, primeiramente, a sua atmosfera. Então, fazer com que a atmosfera do planeta fique um pouco mais grossa, um pouco mais espessa, tá? A ponto de esquentar um pouco mais o planeta, deixar o planeta com uma temperatura mais agradável. Consequentemente, produzir água no planeta, fazer com que as calotas polares ou essa água subterrânea consiga ficar no estado líquido na superfície do planeta. Realmente ir modificando o planeta a ponto dele voltar no que a gente acredita que ele era, ele ficar parecido com o nosso planeta. Algo que não é simples de se fazer, tá? Isso demanda uma tecnologia muito grande, tá? Algo que, por enquanto, na nossa ciência, a gente pode até considerar como ficção, tá? Existem processos para produção de adubo para o solo marciano e tudo mais, mas isso é algo que ainda está bem distante, tá? Da nossa ciência atual, tá? Esse processo aqui, né, o vídeo, mostra mais ou menos como seria esse processo, né? Hoje em dia, pensando na dificuldade de tudo isso, é mais fácil a gente preservar o nosso planeta do que tentar transformar Marte em um lugar onde a gente possa habitar necessariamente, tá? Bom, então, esse foi um geral aí, né? Marte é um lugar com muitos detalhes aí. A gente procurou trazer um pouquinho para vocês de algumas características e o porquê da nossa fixação, né, pelo planeta. E agora, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente vai estar respondendo aí. Olá, boa noite. Eu sou o Pedro, da equipe aqui do Observatório.
O Gi, o Baidu Trevoso aqui, ele perguntou se é verdade que as luas de Marte podem colidir com o planeta um dia. Sim, é verdade, tá? Principalmente Phobos, tá? Elas são menores e estão mais perto também do planeta do que a nossa Lua, por exemplo. E a tendência é que elas comecem a se aproximar do planeta também. Num futuro, essa Lua vai chegar tão próxima ao planeta, pela ação da gravidade, ela vai se quebrar antes mesmo de atingir a superfície do planeta. Ela se despedaça toda, tá? Alguns pedaços da Lua, com muita certeza, vão cair aí no planeta, né? Mas o que vai acontecer é que Marte, no futuro, pode ter um anel, não como os de Saturno, mas pode ter aí um anel de detritos da sua Lua em volta dele. Muito bom. A gente tem uma pergunta do Cássio. Opa, pode falar, Bruna. Não, eu ia falar a pergunta dele mesmo. A gente tem uma pergunta do Cássio também. Ele pergunta assim, se não há água na superfície de Marte, qual é a composição das nuvens? As nuvens são compostas pelo dióxido de carbono, tá? Existe pequenos traços de vapor de água, tá? Essa água aí, inclusive, há uns anos atrás, foi registrado o que levou a gente a acreditar que era água escorrendo na superfície de Marte. As fotos davam essa impressão, mas foi feito um acordo global aí de que os rovers que estão lá não podem ir até essa água, não podem ir até o local onde foi registrado isso, tá? Medo de contaminação, tá? Então, até o Curiosity foi desviado a rota dele de pesquisas para não chegar perto dessa água. A gente só vai saber como é essa água e qual é a composição mesmo dela quando o humano pisar lá pela primeira vez, tá? Poeira também, como a poeira levanta muito no solo marciano, muitas nuvens que a gente enxerga, que a gente consegue ver, são compostas de poeira também, tá? Bom, também chega a ter um pouco de gelo, né, em Marte. Então, um pouquinho de vapor de água tem. Exatamente. As calotas polares, né, são congeladas, né? A gente até consegue, dependendo da época e das condições de visualização, observar a calota polar de Marte, né? Um local que com certeza tem um grande interesse de estudo, né? A Terezinha Bezerra aqui falou, parabéns, Marte é um planeta muito interessante. A Fabiana Calista aqui, ela falou, todos vocês estão de parabéns, excelente live, estou adorando. E o Fábio Carvalho, ele mandou uma pergunta aqui, ele deu boa noite. Parabéns e obrigado pela exposição. Por que Marte é vermelho? Marte, na verdade, o solo dele, a gente diz que é enferrujado, ele é oxidado, tá? Uma cor mais real de Marte seria cinza, tá? Mas por conta aí da ação do próprio gás, do dióxido de carbono na superfície, acabou oxidando o planeta. Então, ele tem essa coloração aí alaranjada, avermelhada, por conta disso, por conta dessa oxidação aí das rochas da superfície. A Curiosity fez um experimento de perfuração no solo marciano e alguns centímetros abaixo do solo perfurado
ele já mostra uma coloração mais acinzentada, tá? Então, a gente pode aí dizer que Marte é um planeta enferrujado, por isso da coloração avermelhada. Oh, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostariam de fazer mais algum comentário aí, pessoal? Aproveite. Pessoal, lembrando que Marte está visível a olho nu, tá? É um dos 5 planetas aí que a gente consegue observar a olho nu, tá bom? A gente consegue ver Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E Marte está no céu hoje, tá bom? Então, se vocês estiverem num lugar aí onde o tempo está permitindo a observação, né, que não esteja nublado, vocês vão conseguir ver próximo aí na direção leste, né, o horizonte leste, o lado onde o Sol nasce, uma estrela bem avermelhada, tá grande, tá bonitinho, é difícil errar, tá bom? Então, olha aí, tenta dar uma olhada nele aí no céu, mesmo sem telescópio, ele tá muito bonito de se observar, tá? Isso. Até só assim comentar a Jéssica, que foi da equipe, né? Agradeceu, falou que a apresentação foi legal e tal. E então, agradecer ela por também estar assistindo aí com a gente, né? Ajudando a nossa equipe por bastante tempo. Lembrando que vocês podem mandar sugestões de palestras pra gente, sabe? Dar o feedback, o que vocês acharam, tudo. E ideias pra gente fazer mais lives como essa aqui, né? Vocês gostariam de ver mais lives como essa, gente? Aproveita. Lembrando que foi a gente começou agora, né, a voltar aí, já que não tem uma previsão de a gente poder abrir o observatório, né, para vocês estarem indo lá visitar e frequentando mesmo o ambiente do observatório. Então, a gente começou com essas atividades à distância e dependendo aí do feedback, né, se vocês gostaram, a gente pode ir fazendo mais, né, tanto de observação como de palestras também, tá bom? Inclusive... Não, que o Júnior Alves mandou uma pergunta aqui, se na tua opinião, então, não sei se de todos nós, da Gi só, mas em quanto tempo que a humanidade conseguiria colonizar Marte, se é que vai colonizar um dia, né? Bom, colonizar é meio complicado, né? Eu acredito que, assim, no decorrer aí da próxima década, a gente pelo menos chegue até lá. Isso é algo que eu acredito, tá? Inclusive, o Elon Musk, né, com a empresa dele, né, SpaceX, ele promete colocar o ser humano em solo marciano até 2024. Bom, faltam 4 anos aí, então. Isso foi algo que ele mesmo disse, tá? Vamos esperar aí. A NASA fala em missões para colocar o homem em solo marciano pela primeira vez depois de 2030. Mas entre pisar lá pela primeira vez e colonizar, né, deixar um lugar ali, vamos dizer, habitável, isso é bem diferente. Eu acho que demanda muito mais tempo e muito mais investimento do que hoje está sendo feito. Tá? Eu não acho impossível. Tá? Eu acredito que a gente consiga, sim, mas eu chutaria aí 50, 100 anos para o futuro aí, para pensar em uma colônia na superfície de Marte. Como eu disse, eu acho mais fácil a gente começar a cuidar melhor do nosso planeta do que pensar em fugir dele.
E também, se for parar para pensar, né, a última vez que alguém foi para a Lua, né, faz muito tempo. Então, será que teria que é um esforço bem maior, né, se for parar para pensar, para você ir para Marte, né? Então, é um pouco complicado, né, pensando atualmente. E E algo que facilitaria seria ao contrário do que foi a ida para a Lua, uma disputa. Acho que se a turma toda resolvesse se ajudar, a gente chegava lá antes. funcionaria melhor, né? É verdade. E o Fábio Carvalho, ele fez uma pergunta que é até bem interessante, se Marte faz parte de uma constelação, né? E acho que dá para a gente estender isso para até outros planetas, né, no caso. Então, daria para dizer que sim e não. Pode falar, Bruno. Quer falar? Bom, é, aquelas constelações do zodíaco que a gente tem, se a gente fizer uma linha ligando todas elas, é uma linha que chama eclíptica. Então, os planetas, o Sol, a Lua, todos transitam mais ou menos nessa, ó, perto dessa linha, né? Então, eles em algum momento estão pertencendo a uma constelação, mas eles não pertencem realmente à constelação, eles transitam por cima dessa constelação. Né? Então, até a própria definição, né, de planeta é uma estrela errante. Então, pertence, mas também não pertence. Depende do momento. É verdade. Passa lá só para pegar um cafezinho e já continua o caminho. Isso aí. E os planetas, Passa, né? a gente acaba percebendo melhor eles transitando. Marte é um planeta que a gente percebe bem transitando ao redor, transitando pelo céu, pelas constelações. Planetas que estão mais distantes, tipo Júpiter, Saturno, às vezes a gente fica um ano ali vendo ela na mesma constelação. Ele vai se movendo um pouquinho a cada dia, mas a gente quase não percebe. Então, está transitando por cima da constelação do nosso ponto de vista, né? Uhum. A gente usa, né, inclusive, as constelações aí como forma de dizer mais ou menos em qual ponto do céu um planeta tá. Então, Marte, ele está próximo hoje à constelação de Peixes, por exemplo. Tá? Então, se você às vezes tem dificuldade em achar o planeta, mas consegue achar a constelação, é um jeito aí de encontrar essas estrelas errantes, como a Bruna disse, no céu. Tá? Júpiter e Saturno também estão visíveis hoje, tá? Só que já próximos à constelação de Sagitário, por exemplo. Então, elas servem como um ponto de referência também para encontrar esses planetas no céu. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Tem mais um comentário aqui. O Borges, ele disse que a apresentação foi ótima e agradeceu, parabenizou a gente pela iniciativa e falou para a gente continuar levando o observatório e um pouco do espaço para dentro da casa das pessoas, né? Uhum. Então, legal o comentário. Geralmente a gente que recebia vocês, né? Então agora. É verdade. Então, Vocês recebem a gente. Uma das coisas que a gente pensou em fazer também é fazer algumas lives mostrando alguns planetas ou a Lua, assim, colocar no telescópio para mostrar para vocês. Só que pela experiência que a gente teve ontem, provavelmente elas vão ter que ser surpresa, porque toda vez que a gente fala que vai observar alguma coisa no telescópio, o tempo fecha, vai chover e tal. Então é capaz da gente só falar, opa, tá limpo o céu, vamos aproveitar agora. Então fiquem de olho aí na página. É isso aí.
a gente coloca, né, vai buscar colocar aí para vocês com uma certa antecedência, mas como o Pedro falou, a gente tem uma dificuldade aí, né, em prever como que vai estar o tempo. Então, para observação, a gente depende das condições climáticas. Então, não fiquem bravos se algum dia a gente dizer que vai ter observação, que a gente vai transmitir, mas acabar não transmitindo, porque é algo que a gente não consegue controlar. Então, vamos ver se a gente consegue aí uma imagem de Marte para a semana que vem, aí a gente coloca aqui, avisa vocês, e como o Pedro disse, é mais fácil, se vocês acompanharem a gente aí, vocês vão ficar sabendo das novidades também. Uhum. E mais uma vez, também, ontem a gente tinha planejado mostrar o planeta Marte, né? E o tempo fechou, então desculpa aí se alguém que está na live aqui hoje ficou esperando ontem, mas a gente não conseguiu botar no telescópio. Mais alguma pergunta? Lembrando que Aconteceu assim, pessoal, bem o efeito que o Pedro falou. Opa! a página em si do observatório, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da astronomia em geral, observação, algo do tipo, a gente é aberto a vocês mandarem questões no nosso chat ou mesmo nos comentários aí das postagens que a gente faz, tá? Então, teve alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever para a gente que os monitores estão sempre aí de olho na página para responder, tá, as dúvidas de vocês. Então, a gente gosta bastante dessa interação aí, inclusive está sentindo falta da presencial do observatório, mas qualquer dúvida, qualquer coisa aí, vocês podem escrever para a gente nos comentários, fazer uma publicação na página, que a gente sempre vai buscar responder, tá? Seja a dúvida aí do que for relacionado à astronomia. E quem puder ajudar compartilhando também os nossos posts e as lives também, ajuda bastante a gente a alcançar mais gente. Então, dá aquela forcinha lá também. Isso. Fizeram mais uma pergunta aqui. Meses, se a água em Marte é vermelha. Bom, na verdade, a gente não sabe o que é, né? A composição dessa água lá. Talvez possa até ter alguma coisa misturada a ela que a torne com um tom meio avermelhado. Mas detalhes sobre como ela é, a composição e detalhes mesmo, né? Como eu disse, a gente só vai conseguir ter quando o homem pisar lá e conseguir analisar essa água bem assim de perto. A calota polar é branca, assim como as nossas aqui na Terra, tá? Então, nas montanhas altas de Marte e nas calotas polares tem gelo, tá? Branco, assim como aqui no nosso planeta, tá? Então, é um indício aí de que a água pode ser parecida com a nossa, né? Mas é um ponto interessante. É um ponto interessante, verdade. É verdade. Alguém tem mais alguma pergunta? Caso surja alguma pergunta depois, como eu disse, vocês podem enviar aí também. A gente tenta responder. E a gente vai divulgando aí as próximas atividades, as próximas palestras, transmissões, para que todos fiquem sabendo e possam acompanhar também. Isso aí. A gente também vai... Opa, pode falar, Bruno? Pode falar. Eu ia dizer que essa live também a gente vai colocar ela no YouTube, né, no canal do Observatório.
Então, se alguém quiser dar uma conferida lá, curtir, se inscrever no nosso canal, também fique à vontade e ajuda a gente também a crescer um pouquinho. A gente está começando, então sugestões e coisas a gente aceita. Até, sei lá, se dependendo das sugestões das pessoas, se a gente conseguir convencer algum astrônomo, algum professor aí a participar também, a gente tenta atender os pedidos. Uhum. Opa, acho que a Bruna travou. Pode ser. Mais alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, então a gente vai encerrando a transmissão de hoje. Aproveitem para tentar observar Marte aí mesmo a olho nu. Aproveitem que o tempo, né? Depois ele vai ficar visível ainda por mais um mês e pouco aí, a gente vai conseguir ver ele bem brilhante no céu. Mas Marte é um planeta que a gente só consegue observar bem a cada 2 anos. Então, aproveitem essa oportunidade de agora para não ter que esperar 2 anos para ver o planeta de novo. Uhum. Certo? O Mikael fez mais uma pergunta aqui. Ele falou, em Marte pode ser comum chover ácido? Chover ácido. Em Vênus é mais comum do que em Marte, tá? Vênus tem chuvas de ácido sulfúrico, tá? Marte tem ali uma precipitação que deve ser um pouco mais ácido por conta da atmosfera, ser de gás carbônico, mas também pelo fato dela ser muito rarefeita, né, de ser pequena, essa chuva e essa precipitação não acontece com frequência. Vênus, sim, tem chuvas de ácido sulfúrico. Não seria legal ficar numa chuva em Vênus. Planeta agradável. Bom, isso. Pessoal, então, muito obrigada a todos que assistiram aí, quem participou aí com as perguntas. A gente vai encerrando, então, e fiquem acompanhando a página aí para a gente vai publicando as novidades e dias, datas de futuras palestras ou observações. Ok? Uhum. Muito obrigado também, todo mundo. E se vocês, de novo, se vocês puderem compartilhar, por favor, ajuda bastante a gente. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. O Mikael falou assim, como faço para ser aluno de vocês? Vocês explicam muito bem. Obrigado, Obrigada. Mikael. Bom, acho que só acompanhar aí a gente. Obrigado aí às próximas apresentações. Uhum. Pessoal, tchau, até a próxima aí. Fiquem acompanhando a página e a gente vai colocando as novidades para vocês, ok? Uhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau.